Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a segunda etapa da respiração, que é o ciclo do ácido cítrico, também referido como ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo de Krebs, em homenagem ao pesquisador que descreveu esse ciclo. Bom, então, na aula passada a gente viu como que a glicose é degradada a piruvato pela via da glicólise. Esse piruvato agora ele pode seguir três destinos. Em condições anaeróbicas de baixa concentração de oxigênio ou ausência de oxigênio, esse piruvato pode seguir as vias fermentativas, alcoólica ou lática, regenerando assim o NAD+, para que a glicose mantenha-se funcionando e a célula consiga obter energia da degradação parcial da glicose a piruvato. Mas em condições aeróbicas, a maioria das células direciona esse piruvato para que ele seja completamente oxidado a CO2 e água. E essa via aeróbica da degradação da glicose a CO2 e água, com grande produção de energia na forma de ATP, é chamada de respiração. E é isso que a gente vai ver hoje e na próxima aula. A respiração celular ela é dividida em três estágios. No primeiro estágio, moléculas orgânicas combustíveis são degradadas, oxidadas, até formar um acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos. Então, a glicose ela é oxidada a piruvato e o piruvato depois é descarboxilado a acetil-CoA. Da mesma forma que ácidos graxos e aminoácidos também podem ser oxidados, gerando esse precursor acetil-CoA, que é o substrato para o segundo estágio da respiração. No segundo estágio da respiração, os grupos acetil das moléculas de acetil-CoA são completamente oxidados no ciclo do ácido cítrico a CO2. A energia liberada nessas oxidações são armazenadas nos carregadores de elétrons, nos transportadores de elétrons NADH e FADH2. Essas coenzimas NADH e FADH2 depois vão doar esses elétrons para o oxigênio e, através dessa doação do elétron para o oxigênio, que ocorre em várias etapas, é criado um gradiente eletroquímico dentro da mitocôndria que vai levar à formação de uma grande quantidade de ATP. Essa terceira fase é tópico da nossa próxima aula. Hoje nós vamos focar no segundo estágio da respiração e entender, compreender como que o piruvato é descarboxilado a acetil-CoA e como que o acetil vai ser completamente oxidado a CO2, formando grande quantidade de poder redutor na forma de NADH e FADH2. Bom, nós vimos que a glicose é degradada até piruvato no citosol da célula. Agora, para que esse piruvato seja utilizado no segundo estágio da respiração, ele tem que entrar para dentro da mitocôndria, que é onde ocorre o segundo estágio e o terceiro estágio. O piruvato ele não atravessa livremente a membrana interna da mitocôndria, então é necessário um transportador para mediar esse influxo de piruvato para dentro da mitocôndria. E aqui ele vai ser descarboxilado a acetil-CoA por um complexo enzimático chamado de complexo da piruvato desidrogenase. A reação catalisada pelo complexo da piruvato desidrogenase é uma reação de descarboxilação oxidativa. É uma reação irreversível, no qual o grupo carbonil do piruvato é retirado na forma de CO2 e o acetil remanescente é ligado a uma coenzima A, formando o acetil-CoA. Nesse processo, são necessários 5 cofatores, 5 coenzimas, a coenzima A, o NAD+, o FAD, o TPP e o lipoato. E o complexo da piruvato desidrogenase é chamado de complexo porque, na verdade, é uma associação de 3 enzimas diferentes. O complexo da piruvato desidrogenase é um complexo grande, onde existem várias cópias de cada uma dessas 3 enzimas. E o número de cópias dessas enzimas varia de acordo com a espécie. Em mamíferos, por exemplo, o tamanho desse complexo pode chegar até 50 nanômetros, que é muito maior do que um ribossomo, e pode ser visualizado na microscopia eletrônica. Em bovinos, esse complexo chega a ter 60 cópias idênticas da enzima 2.
E só o centro, só esse centro aqui da enzima, chega a ter 25 nanômetros de diâmetro. Essa estrutura básica do complexo da piruvato desidrogenase, ela é bastante conservada ao longo da evolução e é utilizada em outros tipos de reações, como a gente vai ver. A alfa-cetoglutarato desidrogenase, que pertence ao ciclo do ácido cítrico, também tem essa mesma estrutura, assim como um complexo que participa da degradação de alguns aminoácidos. Qual é a vantagem de um complexo multienzimático? Por que essa estrutura foi conservada ao longo da evolução e a gente vê ela repetidamente em vários momentos do metabolismo celular? Porque esse tipo de complexo multienzimático promove a canalização dos substratos. Assim, o intermediário químico, né, o produto de uma enzima, ele já cai diretamente no sítio ativo da enzima seguinte. Então, os intermediários químicos, eles permanecem ligados às enzimas o tempo todo. E o produto de uma enzima torna-se imediatamente o substrato da próxima. Dessa forma, impede-se que haja o sequestro de algum desses intermediários, como por exemplo do acetil, que é um grupo bastante reativo, por outras enzimas. Os intermediários são protegidos. E além disso, dessa forma o complexo consegue manter uma alta concentração de substratos ali, tornando as reações muito mais eficientes. Eu falei para vocês que o complexo do piruvato desidrogenase é composto por 3 enzimas, né, que existem em várias cópias. E também dependem de 5 cofatores, 5 coenzimas. Vamos relembrar quais são essas coenzimas. 2 delas são o NAD+, e o FAD, que vocês já estão familiarizados, que são coenzimas especializadas em transportar elétrons. Lembrando que o FAD é uma coenzima que geralmente é encontrada ligada fortemente à enzima e, por isso, é muitas vezes chamado de grupo prostético. A outra coenzima é a tiamina pirofosfato, também chamada de TPP. Ela é derivada da vitamina B1, e não sei se vocês lembram, ela é uma coenzima também da piruvato descarboxilase, que é uma enzima que participa da fermentação alcoólica. Essa coenzima, ela promove especificamente descarboxilação de alfa-cetoácidos e transfere grupo acetaldeído de um carbono para o outro, né, para outras moléculas. Então, o que acontece? Esse carbono 2 aqui, desse anel tiazol presente no TPP, ele é ionizado e, dessa forma, forma um carbono que ataca facilmente o carbono 2 do piruvato. Nesse ataque, né, libera um carbono, esse CO2 aqui, libera um carbono na forma de CO2, e através de uma sequência de reações, a TPP promove um rearranjo da molécula, liberando um acetaldeído. A quarta coenzima é a coenzima A, que possui esse grupo tiol extremamente reativo. Essa coenzima é especializada na transferência de grupos acilas. E por fim, o quinto cofator, ou coenzima, é o ácido lipóico, ou lipoato. Ele tem 2 grupos tiol, que podem ser reversivelmente oxidados por uma ligação de sulfeto, e por isso eles participam de reações de transferência de elétrons, reações de óxido-redução. Vamos entender com mais detalhes como que ocorre a descarboxilação oxidativa do piruvato a acetil-CoA pelo complexo da piruvato desidrogenase. Nós falamos que o complexo é formado por 3 enzimas: a piruvato desidrogenase, que compõe a subunidade 1, a dihidroxilipoil transacetilase, que é a enzima 2, e a dihidroxilipoil desidrogenase, que é a enzima 3. Então, a primeira etapa dessa descarboxilação oxidativa é catalisada pela piruvato desidrogenase, ocorre nessa primeira subunidade do complexo, e é bem parecida com a reação catalisada pela piruvato descarboxilase, que a gente viu na fermentação alcoólica. Então, nessa reação aqui, o carbono 1 do piruvato é perdido na forma de CO2 e o carbono 2 é ligado à coenzima TPP, formando esse hidroxietil-TPP. Na reação 2, esse hidroxietil ele é oxidado por um grupo lipoil e os elétrons provenientes dessa oxidação
é utilizada para reduzir a ligação de sulfeto desse lipoíon. Bom, a energia liberada nessa oxidação, ela impulsiona a ligação da coenzima A ao formando o acetil-CoA. E as outras duas reações são basicamente reações para a regeneração da forma oxidada desse lipoíl para uma nova reação. Então, os elétrons aqui são removidos dessa ligação de sulfeto. Os elétrons são removidos, transferidos para o FAD, formando FADH2, e o FADH2 transfere esses elétrons para um NAD+, formando o NADH. Ok, então agora nós temos o nosso acetil-CoA e ele pode entrar no ciclo do ácido cítrico. Vamos ver como é que ocorre esse ciclo de reações. Então, para iniciar uma rodada do ciclo, o acetil-CoA doa o acetil para uma molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato, formando assim uma molécula de 6 carbonos, que é o citrato. Esse trato ele é convertido em isocitrato, que também é uma molécula de 6 carbonos, e esse isocitrato agora ele vai sofrer uma descarboxilação, vai perder um carbono na forma de CO2, formando o alfa-cetoglutarato, que também é conhecido como oxoglutarato. O alfa-cetoglutarato sofre mais uma descarboxilação, perdendo mais um carbono na forma de CO2, formando, por fim, um succinato, que é uma molécula de 4 carbonos. Agora, esse succinato vai passar por uma série de reações para regenerar o oxalacetato, e assim, um oxalacetato vai estar disponível para receber mais um acetil, dando mais uma volta no ciclo. Então, vejam bem. Nós tivemos a entrada de um acetil que possui 2 carbonos. Houveram saída de 2 carbonos na forma de CO2. Entrada de um oxalacetato, formando um citrato, e no final nós temos um oxalacetato novamente, dando início a um novo ciclo. A maioria das reações desse ciclo são de oxidações, e os elétrons liberados nessas reações de oxidação são transferidos para o NADH e o FADH2. São 4 reações de oxidação. Das 8 reações do ciclo, 4 são oxidações que liberam elétrons que são armazenados na forma de NADH e na forma de FADH2. Para que tantas reações simplesmente para descarboxilar o acetil-CoA, 2 moléculas de CO2? Bom, todas as rotas metabólicas existe uma lógica química por trás. Aqui no ciclo do ácido cítrico, todas as reações ou são oxidações, para liberação de CO2 e armazenamento dos elétrons na forma de poder redutor, ou são uma reação que antecede essas oxidações, que vão facilitar, que vão reorganizar a molécula para facilitar a descarboxilação oxidativa depois. Então, agora vamos olhar com mais detalhe como que ocorre exatamente cada uma das 8 reações do ciclo do ácido cítrico. A primeira reação é a formação do citrato a partir de acetil-CoA e oxalacetato. Nessa reação, o carbono do metil do acetil-CoA se liga ao carbono do grupo carboxil do oxalacetato. Nesse processo, libera a coenzima A e forma-se citrato. Essa reação é catalisada pela citrato sintase. A coenzima A liberada, agora ela vai ser utilizada novamente por outra reação do complexo da piruvato desidrogenase. Notem aqui que a variação de energia padrão dessa reação é bastante negativa, o que é muito importante porque a concentração de oxalacetato na mitocôndria é muito baixa e essa grande variação aqui de energia padrão negativa favorece essa reação. Lembrando que essa reação é irreversível. A segunda reação é a formação de isocitrato a partir de citrato via um intermediário que é o cisaconitato. Essa reação é catalisada pela aconitase, que promove a adição de água nessa dupla ligação cis aqui do aconitato. Essa reação é reversível e ela ocorre principalmente nesse sentido porque o isocitrato, o produto, ele é rapidamente consumido na reação seguinte. Na reação seguinte, o isocitrato ele é descarboxilado oxidativamente pela isocitrato desidrogenase, formando alfa-cetoglutarato e CO2.
Os elétrons liberados nessa descarboxilação oxidativa são armazenados no NAD+, formando NADH. Na etapa seguinte, ocorre mais uma descarboxilação oxidativa do alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Essa reação é catalisada pelo complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que tem uma estrutura muito semelhante à da piruvato, o complexo da piruvato desidrogenase. Então, esse complexo aqui promove a descarboxilação, né, perda de carbono na forma de CO2. Os elétrons perdidos, os elétrons liberados nessa reação de descarboxilação oxidativa são armazenados na molécula de NADH. E a energia também liberada nessa descarboxilação é armazenada na ligação da coenzima A ao grupo succinil. O succinil-CoA, assim como o acetil-CoA, tem uma ligação tioéster com uma energia livre padrão de hidrólise bastante grande negativa. Essa energia agora vai ser liberada com a quebra dessa ligação e essa energia vai impulsionar a síntese de GTP ou de ATP, GTP nas células animais. Então, nesse processo ocorre a liberação da coenzima A e a formação do succinato. Essa reação é catalisada pela succinil-CoA sintetase. Agora, o succinato vai ser oxidado a fumarato pela flavoproteína succinato desidrogenase. Nas células eucarióticas, a succinato desidrogenase está firmemente ligada à membrana mitocondrial interna. E nas bactérias, ela está ligada à membrana plasmática. O fumarato agora vai sofrer uma hidratação nessa dupla ligação aqui, formando um L-malato. Essa reação é catalisada pela fumarase, que é uma enzima extremamente estereoespecífica, de forma que ela reconhece o fumarato, mas ela não reconhece o maleato, que é o isômero cis do fumarato. E na direção inversa, ela catalisa a reação nos dois sentidos, ela só reconhece L-malato, não reconhece D-malato. E finalmente, na última reação do ciclo, o L-malato agora é oxidado ao oxalacetato pela malato desidrogenase, que transfere os elétrons dessa oxidação para o NAD+, na forma de NADH. A energia livre padrão dessa reação é bastante alta, mas ela acontece porque o oxalacetato é continuamente removido pela citrato sintase. Pessoal, então até aqui a gente esmiuçou uma rodada completa no ciclo do ácido cítrico, iniciando com um acetil de 2 carbonos, combinando com o oxalacetato de 4 carbonos, formando o citrato. Esse citrato ele sofre descarboxilações oxidativas, liberando 2CO2. Os elétrons dessas reações de oxidação são armazenados em 3 moléculas de NADH e uma de FADH2, e a energia é armazenada na forma de um GTP ou de um ATP. Lembrando que os carbonos que são liberados aqui não são exatamente os carbonos do acetil. É necessário algumas rodadas no ciclo para que esses carbonos do acetil aqui sejam perdidos na forma de CO2. E embora o ciclo ele produza apenas um ATP ou GTP, todo esse poder redutor gerado aqui agora vai ser utilizado na terceira fase da respiração para uma produção grande de energia na forma de ATP. Tá? Então, embora nós tenhamos em teoria, toda uma glicose oxidada a CO2, nem toda a energia ainda foi armazenada na forma de ATP. Grande parte está na forma de poder redutor, que vai ser utilizado na terceira fase para a produção de ATP. Pessoal, acho que vale a pena ressaltar que, embora a gente ensine o ciclo do ácido cítrico dessa maneira, né, um ciclo perfeito, iniciando com oxalacetato acetil-CoA e finalizando com oxalacetato novamente, vamos dizer assim, na vida real não é exatamente assim que acontece. Nas células vegetais, por exemplo, o complexo da piruvato desidrogenase e a succinato desidrogenase não funcionam durante o dia, elas são inativadas pela luz. Então, durante o dia, o ciclo do ácido cítrico não funciona de forma completa. Ele tem dois braços que a gente fala, invertidos, né? Esse braço aqui de oxalacetato a fumarato é alimentado pela PEP carboxilase, que fixa CO2, dando oxalacetato.
E nesse outro braço aqui, o citrato, que vem do vacúolo, que é armazenado no vacúolo durante a noite, ele que alimenta o ciclo desse lado aqui, liberando 2-oxoglutarato, que é um precursor para glutamato e outros aminoácidos importantes na fixação de nitrogênio nas plantas. Então, durante o dia, a gente não tem um ciclo completo. Durante a noite, sim. A piruvato desidrogenase e a succinato desidrogenase estão ativas, todo o ciclo funciona, esse citrato é armazenado no vacúolo durante a noite. E é um outro exemplo em algumas bactérias que não possuem a alfa-cetoglutarato desidrogenase. Então, elas também possuem, o ciclo deles funciona em dois braços, né, que vão prover agora não só poder redutor, como também vão prover intermediários para a síntese de outros compostos celulares. Por quê, gente? Porque não só nessas bactérias, mas como em todas as células, o ciclo do ácido cítrico ele não existe simplesmente para conservação de energia de moléculas combustíveis, mas também e talvez principalmente para fornecer intermediários para outras vias biosintéticas. Então, a maioria dos intermediários do ciclo do ácido cítrico são precursores para outros tipos de metabólitos, outros tipos de compostos celulares. Por exemplo, o citrato, ele pode ser desviado do ciclo do ácido cítrico para a síntese de ácidos graxos esteróis. O alfa-cetoglutarato, ele é precursor para a formação de glutamato, que depois dá origem a vários outros aminoácidos e aspirinas. O succinil-CoA, ele é um precursor para o anel porfirínico do grupamento M, que é um carregador de oxigênio da hemoglobina e da miohemoglobina. O oxalacetato, ele pode ser transformado em fosfenolpiruvato e entrar na gliconeogênese para a síntese de mais glicose ou para a síntese de outros aminoácidos. E o próprio oxalacetato também pode ser desviado para a síntese de alguns aminoácidos. Então, vejam bem, uma das funções do ciclo do ácido cítrico é completar a oxidação da glicose, ou de outras moléculas combustíveis, né, que chegam ali na forma de acetil-CoA, e produzir poder redutor para a terceira fase da respiração, onde vai haver a maior produção de ATP. Mas também, e talvez principalmente, ele é um gerador de precursores para outras rotas biosintéticas. Quando os intermediários do ciclo do ácido cítrico são removidos para outras rotas biosintéticas, eles têm que ser repostos, e essa remoção e reposição ocorre em sincronia. A principal reação de reposição, essas reações de reposição dos intermediários do ciclo do ácido cítrico são chamadas de reações anapleróticas. E uma das reações anapleróticas mais importantes que ocorre nos animais é aquela que ocorre no fígado e nos rins, catalisada pela piruvato carboxilase, que carboxila o piruvato formando oxalacetato. Então, quando começa a acumular muito acetil-CoA, é sinal de que está faltando oxalacetato, então esse é um sinal que ativa a piruvato carboxilase e utiliza parte do piruvato, que seria convertido em acetil-CoA, para a síntese de mais oxalacetato, para garantir que o ciclo continue funcionando. Uma outra reação anaplerótica importante é da PEP carboxilase, que carboxila o PEP, formando também oxalacetato. Essa PEP carboxilase ela é ativada quando ocorre acúmulo da frutose 1,6-bifosfato na glicólise. Isso é sinal de que intermediários da glicólise estão acumulando porque o ciclo do ácido cítrico não está funcionando na mesma velocidade para atender a produção de piruvato. Então, o acúmulo desse intermediário da glicólise estimula a PEP carboxilase para a produção de mais oxalacetato. Isso aqui ocorre principalmente no coração e no músculo esquelético dos animais. O ciclo do ácido cítrico, assim como a glicólise e várias outras vias metabólicas chaves dentro da célula, vão ser extremamente reguladas, a fim de se evitar um desperdício de energia ou uma superprodução de energia. Então, essas vias metabólicas elas são constantemente reguladas de acordo com a necessidade metabólica da célula. No ciclo do ácido cítrico existem 4 pontos chaves de regulação. Primeiro é o complexo da piruvato desidrogenase.
o outro é o ponto de partida aqui do ciclo, catalisado pela citrato-sintase, e os outros dois são as duas reações de descarboxilação oxidativa que são catalisadas pela isocitrato desidrogenase e a alfa-cetoglutarato desidrogenase. A lógica dessa regulação, então, vai ser pela presença de substrato de produtos. Então, o excesso de substrato indica para a célula que tem muito substrato para ser degradado, né? Então, que não está sendo conseguido ser, ou seja, que tem muito substrato, muita energia sendo produzida que não está sendo consumida, ou seja, levando a um acúmulo de substrato. Então, o excesso de ácidos graxos, por exemplo, excesso de acetil-CoA, de ATP e de NADH, sinalizam para o complexo da piruvato desidrogenase que é necessário diminuir a atividade porque já tem energia suficiente. Ao contrário, quando muita energia está sendo consumida, ocorre um excesso de AMP, que é produto da degradação do ATP, um excesso de NAD+, um excesso de coenzima A, e no caso dos músculos esqueléticos, um excesso de cálcio. Isso indica que a energia está sendo demandada, então aumenta a atividade da piruvato desidrogenase. A mesma coisa vale para a citrato-sintase. Então, excesso de ADP sinaliza para essa enzima aumentar a atividade, e o excesso de succinil-CoA, de NADH, de citrato, de ATP, sinaliza que a energia produzida não está sendo consumida na mesma taxa, então é necessário reduzir a atividade. E o mesmo vale para essas outras duas enzimas aqui. Acredita-se que algumas enzimas do ciclo do ácido cítrico formem complexos proteicos que são chamados de metabolons. Então, algumas enzimas elas se interagem como se fosse um complexo multienzimático, né? Em que o produto de uma enzima ela já cai exatamente no sítio ativo da próxima enzima. Então, a sequência de enzimas levam o substrato diretamente ao produto final. Isso facilita porque torna mais eficiente essas reações, impede que intermediários sejam consumidos por outras enzimas, né? Bom, e essa formação de complexos proteicos por algumas das enzimas do ciclo do ácido cítrico é uma forma também de regulação. Então, quando essas enzimas se interagem, formando esses metabolons, isso aumenta a velocidade do ciclo. Quando essas interações são desfeitas, reduz a atividade do ciclo. Para finalizar, pessoal, aqui uma visão geral do que a gente viu até agora, né? Nós iniciamos, então, a nossa produção de energia, né, o processo respiratório com a degradação da glicose, na glicólise, que ocorre no citosol, e levando à produção de piruvato. Esse piruvato ele pode tanto entrar nas vias fermentativas, que também ocorrem no citosol, tanto a fermentação lática quanto a alcoólica, que tem como objetivo primordial a ciclagem do NAD+, para manter a glicólise funcionando, né? Ou esse piruvato pode entrar dentro da mitocôndria, dando início ao segundo estágio da respiração, que é o ciclo do ácido cítrico. O piruvato ele é descarboxilado acetil-CoA, o acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico, levando a completa descarboxilação, então, daquela glicose inicial, a CO2, e toda a energia liberada nessas reações de descarboxilação oxidativa do acetil-CoA é armazenada nos poderes redutores de NADH e FADH2, que vão ser agora utilizados na terceira fase da respiração para a produção de ATP, que é tópico da nossa próxima aula. Então, resumindo aqui, hoje na aula nós vimos os estágios da respiração, que são 3 estágios. Vimos como que o piruvato é convertido em acetil-CoA pelo complexo da piruvato desidrogenase, como que ele funciona, quais são os seus componentes. Vimos todas as reações do ciclo do ácido cítrico, com detalhes, cada uma das 8 reações. Vimos que das funções do ciclo do ácido cítrico é gerar intermediários como precursores para outras vias biosintéticas, e quando esses precursores são desviados, são repostos por reações anapleróticas. E, finalmente, vimos um pouco sobre a regulação do ciclo do ácido cítrico. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.